Bom, nós vamos começar uma nova série aqui no meu canal, que conversar com o Marcos Lisboa todo domingo, repercutindo o seu artigo que escreve semanalmente na Folha de São Paulo. Isso é uma maneira que eu pedi ao Marcos, dado que seus artigos têm muito conteúdo, e na verdade ali, naquele espaço do jornal, a gente às vezes fica muito limitado ao tempo, ao tamanho do espaço. Então, eu convidei o Marcos para todos os domingos nós pudermos conversar sobre os temas principais que ele coloca e certamente os seus artigos têm provocado sempre muito debate no cenário nacional. E nesse seu artigo de hoje, de título Um Só Bolso, o Marx faz uma reflexão sobre o comportamento dos estados diante a crise econômica que começa a aparecer, e especialmente no ambiente do Covid-19. E para comentar o conteúdo do artigo do Marcos Lisboa, eu convidei a Fernanda Pacobaíba. A Fernanda é secretária da Fazenda do Estado de Ceará, é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, e nos dará uma visão dos estados a respeito dessas questões. Então, inicialmente, eu quero já agradecer a presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui no nosso canal. E já remeto à primeira questão, Marcos. No seu artigo de hoje, 12 de abril, na Folha de São Paulo, você faz importantes reflexões sobre o comportamento dos estados diante dessa crise. Ou seja, não é o caso de aproveitar a crise para os estados resolverem todos os seus problemas fiscais. Então, eu pediria, Marcos, que pudesse você fazer uma, uma, uma abordagem geral do que é que você procurou comentar sobre o seu artigo de hoje na Folha de São Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Fernanda. Obrigado aí pelo convite. Primeiro, eu acho que é importante não generalizar, Flávio. Quer dizer, tem estados que vêm fazendo o dever de casa há muito tempo. Né? O estado do Ceará é um deles. Né? O Espírito Santo, com Paulo Artung, é outro exemplo. Né? E mais recentemente, o Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, é um terceiro exemplo. Então, tem estados que vêm fazendo o dever de casa duro, difícil, né? Alguns com muitos anos, né? Para garantir o equilíbrio das suas contas e poder pagar as suas obrigações. Isso, no entanto, não tem sido a norma no Brasil. Né? O meu Rio de Janeiro, por exemplo, né, há mais de uma década, né, tem um comportamento com as contas públicas que é inconsistente com pagar as obrigações, né, e sempre criando mecanismos, né, protelatórios para resolver questões imediatas, mas deixando um problema imenso para frente. Né? Então, o Rio já vendeu royalties de petróleo, já usou depósitos judiciais para pagar as contas, já renegociou, enfim, é uma sucessão, né, de medidas que não enfrentam um problema central dos estados, de alguns estados, a maioria dos estados, que é as suas despesas obrigatórias, sobretudo com folha de pagamentos. Quer dizer, esse é o grande nó da grande maioria dos estados. Né? Você tem despesas demais obrigatórias, com folhas de pagamentos que são incompatíveis com a sua receita. Essa é a parte 1 do problema. Né? A parte 2 do problema é que esse comportamento do Rio de Janeiro, né, de criar mecanismos para obter receitas extraordinárias, para pagar a despesa de hoje, não resolve o problema e o gasto obrigatório continua a subir e depois fica pior, né, não é isolado. Né. Minas Gerais é outro caso desses. Né. O Rio Grande do Sul, antes do governador Eduardo Leite, fez isso várias vezes. Né. O próprio Minas Gerais concedeu, ano passado, um reajuste expressivo para os policiais militares, que gerou um problema nos demais estados da federação. Se um estado que não consegue pagar suas contas, né, dá esses reajustes, e os outros que fizeram o dever de casa? Né? Isso não é responsável com a população que precisa de serviços públicos. Né? A preocupação deveria ser oferecer serviços públicos de qualidade. Né? Não tem sido essa, no entanto, o foco das ações de muitos estados. E o que aconteceu agora com essa crise é que, desde a última eleição, muitos estados não fizeram o dever de casa, não tentaram enfrentar os seus problemas estruturais, e agora
vieram com pedidos de suspender pagamento da dívida com a União, que tem financiado esses estados há muito tempo, né? Obter novos empréstimos, inclusive estados letra D, né? Quer dizer, estados que estão em situação já de insolvência ou de incapacidade de pagar as contas, querendo novos empréstimos. Como assim novos empréstimos? Né? Como é que vai pagar essa conta depois? Né? Compensação pela queda do FME, que a Câmara já concedeu, compensação pela queda do ICMS, mas vamos combinar que tem uma crise no país. O país está mais pobre, nós perdemos, o país ficou mais pobre, o país perdeu receita. Né? A grande maioria de nós vai ter menos salário, menos renda durante um bom tempo, infelizmente, talvez mais do que este ano. Né? O problema pode ser muito grave. E, no entanto, em vez de tentar ver como pode contribuir, alguns entraram e falaram: não, União, me ressarce de tudo que eu perdi, me dá mais algum dinheiro, me permita fazer novos empréstimos, né? E depois a gente vê como é que a gente faz. Né? Certamente a pandemia tem que ter prioridade. Né? O foco da política pública tem que ser a saúde da população e cuidar dos efeitos emergenciais, dos seus impactos colaterais sobre a economia, o emprego, garantindo que as empresas possam continuar a funcionar e que os trabalhadores preservem ao menos parte da sua renda. Esta deveria ser a prioridade no momento. Não aproveitar e botar de carona uma série de pedidos para resolver problemas que vêm, em alguns casos, de mais de uma década, né, transferindo essa conta para a população. Veja que os números são muito expressivos. Né? Estamos falando aí de uma conta que já oscila aí entre 150 bilhões de reais, um pouco mais de 200 bilhões de reais, quer dizer, mais de 2% do PIB, o que significa que a dívida pública pode, em vez de chegar no fim dessa crise em 90%, chegar a 100%, né? O que torna muito difícil a situação do país posteriormente. Então, a política pública deveria estar concentrada em como nós vamos atravessar os próximos meses, até quando, oxalá, essa pandemia terá passado. E aí sim enfrentar os problemas estruturais do país. Não aproveitar do pânico para botar de carona uma série de pedidos que nada tem a ver com o problema, né? E a sociedade que está atarantada com a crise acaba aprovando e depois, né, pode acontecer o que aconteceu em 2008. Então, o que aconteceu em 2008? Né, que é uma crise completamente diferente, mas que, vamos combinar, a gente agiu parecido. Né? Quer dizer, em 2008, você tinha uma crise nos países desenvolvidos, que teve repercussões nos países emergentes. Os países envolvidos fizeram políticas muito fortes para minimizar a crise e recuperar a sua economia. Criou-se aqui no Brasil um debate muito superficial, como se o problema fosse Estado ou mercado, como se fosse essa oposição muito simplista. Né? Não é, não é. Não há mercado sem Estado, o mercado é um mecanismo para atingir o bem comum, que funciona em geral, mas não em todos os setores e certamente nem sempre. O Estado tem um papel fundamental em muitos momentos, em muitos setores, mas a maneira como o Estado entra faz toda a diferença. A forma como ele intervém na economia é crucial. Não é simplesmente falar, então vamos ter Estado, ele sai gastando. A gente já viu esse filme na América Latina, no leste europeu, e sabe o desastre que dá quando o Estado entra mal. E foi isso que aconteceu em 2008. Com a desculpa da crise internacional, que agora é o momento do Estado, né, nós fizemos algo muito diferente do que os países envolvidos fizeram. Nós não fizemos medidas de estímulo de curto prazo para aliviar a crise. Nós fizemos medidas estruturais com impacto sobre décadas. Mudamos o marco regulatório de óleo e gás, regras de conteúdo nacional, expandimos o crédito subsidiado para empresas por muitos e muitos anos, direcionamos o investimento público e privado para setores e empresas que fracassaram. O resultado foi que, quando esses projetos foram amadurecendo, o país se descobriu com um estoque de capital improdutivo, ineficiente e mais pobre. Isso é parte da causa da crise que se inicia aí em 2013, 2014. É a herança daquela intervenção atrapalhada. Então, eu acho que o foco agora é cuidar do curto prazo, da saúde e da economia. Não aproveitar de afogadilho para aprovar medidas estruturais que terão impactos
muito severos nos próximos anos e que podem dificultar ainda mais a recuperação passada a pandemia. Marcos, o próprio Supremo Tribunal Federal está concedendo liminar para a suspensão de dívida de alguns estados, né? Você vê. Olha, isso é parte da descoordenação que temos hoje, né, Flávio? Quer dizer, hoje, uma das dificuldades que o Brasil está enfrentando nessa crise é a falta de coordenação. Você não tem uma visão organizada em Brasília sobre qual é o problema e como enfrentá-lo. Você não tem protocolos nacionais. Você não tem uma política para a gestão dos recursos para a saúde que são necessários nesse momento. Então, dada a ausência de liderança do governo central, o que a gente está vendo são os diversos poderes, tanto em Brasília quanto no resto do país, tendo que reagir de afogadilho, cada um procurando fazer o que acha que é melhor, porque não tem coordenação onde deveria ter. Né? Quer dizer, tem uma cacofonia em Brasília muito complicada, um fala uma coisa, outro fala outra, não temos protocolos até agora, não temos testes em massa, estamos muito atrasados nisso, não tem uma coordenação de esforços. Então, então você dá liminares para não pagar dívida, tem juiz que dá liminar para não pagar aluguel, não precisa pagar essa obrigação, não precisa pagar o empréstimo. E isso, Flávio, esse conjunto de ações descoordenadas pode ter um impacto desastroso sobre a economia. Nós podemos fragilizar em muito as instituições econômicas. Quem vai conceder crédito? Como é que vai ficar a dificuldade de emprestar, de conceder aluguéis? Como é que você vai confiar nos fornecedores? Quer dizer, você acaba misturando alhos com bugalhos. Quer dizer, tem empresas com caixa para pagar fornecedores. Mas a liminar é meio geral. Né? Não precisa pagar conta de luz. Né? E como é que ficam as empresas que estão provendo o serviço? Né? Elas vão entrar em dificuldade de caixa, vão quebrar também. Então, essa ação descoordenada e sem fundamento e análise do caso particular, ela está sendo muito ruim para o país. E nós podemos ser um país que vai sair pior, bem pior do que os demais dessa crise, se não houver uma coordenação técnica e política em Brasília agora. Essa falta de coordenação, você remete também ao problema da falta de uma liderança, uma grande liderança no país nesse momento que possa promover essa coordenação. Como é que, de onde viria essa coordenação? Esse papel cabe ao executivo. Né? O Congresso é uma casa de iguais. Né? O Supremo tem a lei, também tem a sua independência. Quer dizer, é preciso que o Poder Executivo exerça essa liderança, trazendo um comitê técnico que dê as condições, dê as balizas e fale, olha, quais são os protocolos, qual é a prioridade para o uso de máscaras, como é que nós vamos utilizar os recursos escassos de saúde que nós temos, vamos importar testes, vamos importar equipamentos, vamos produzir localmente, qual é o plano de ação? Né? E como é que nós vamos lidar com a economia neste momento para fazer essa transição? Quais são os parâmetros para que o judiciário possa tomar decisões, para que os demais poderes possam se organizar? Isso não está acontecendo. Né? E essa descoordenação e falta de liderança onde ela deveria existir tem agravado bastante o problema no país. Tá. Fernanda, eu queria que tu nos desse uma visão dos estados a respeito desse problema. Evidentemente que você não pode falar em nome dos estados, mas você pode, para o nosso, quem está inscrito no nosso canal, dar uma visão assim, como é que o Estado está sofrendo diante a essa pandemia. Quer dizer, qual o reflexo disso nos estados, aqui como exemplo, o estado do Ceará. Abre teu microfone, Fernando. Bom dia, professores Flávia Taliba e Marcos Lisboa. Muito obrigada aí por esse presente de Páscoa, Flávio. Muito bom estar aqui conversando, especialmente tocando num ponto super importante que foi trazido aí pelo professor Marcos nessa coluna de hoje e que, de fato, ele traz um conceito de, eu diria, de todos estarem no mesmo barco. Isso é importante nesse momento, essa reflexão, especialmente isso que ele traz acerca dessa liderança. Então, assim, de fato, como começa a sua fala, professor, não há uma homogeneidade entre os estados. Alguns estados, de fato, têm tido um comportamento que destoa
dessa racionalidade, especialmente com uma cultura de responsabilidade fiscal, e aí o senhor traz alguns exemplos, como o Ceará e o Espírito Santo, e alguns outros que chegaram ao fundo do poço e que hoje reconhecem a importância disso. Agora, uma coisa que é importante também a gente falar, por isso que eu não posso falar em nome dos secretários, o nosso grupo é muito heterogêneo também, todos, logicamente, engajados em olhar suas particularidades regionais, mas uma coisa que é importante a gente perceber é que nós já estávamos numa expectativa de um plano Mansueto que iria albergar uma série dessas, eu diria, de resolução dessas mazelas, Fernanda, dessas só um coisas que instante. vêm. Pois O não. que é que significa o plano Mansueto para quem Pronto. não conhece aqui, está bem acompanhando o debate? Pronto. O Plano Mansueto, na verdade, ele compreende um complexo de alterações legislativas, especialmente vocacionadas a resolver problemas relacionados à gestão fiscal, e que nesse bolo trouxe o nome do secretário Mansueto, né? Porque ele englobava algumas questões relacionadas a cumprimentos de limites que já temos na LRF, na Lei Complementar 156, na Lei Complementar 159, em outras leis ordinárias e que visava trazer uma outra racionalidade. Lembro-me até quando o ministro Paulo Guedes lançou o plano Mais Brasil, enfim, que é um plexo de alterações, em que falava que o Brasil ele tem uma forte cultura monetária sem ter uma legislação estruturada e ele não tem uma cultura de responsabilidade fiscal, mesmo nós tendo, todos nós tendo à disposição a Lei Complementar 101 desde 2000, mas nós não temos uma cultura de responsabilidade. O que é importante, e aí eu acho que essas coisas foram, eu diria, se avolumando, as questões não resolvidas desde 2019, já se tinha uma indicação de que isso ia ser resolvido e não foi. Veja, professor Marcos Lisboa, a situação do estado do Ceará, que é um estado que, como eu digo, já tem um histórico, o nosso gasto com o pessoal está em torno de 45% da receita corrente líquida. Nós, já há alguns anos, somos o maior investidor público do Brasil, comparado à nossa receita corrente líquida. E nós temos uma preocupação muito grande em frear, em conter esse gasto com o pessoal. Fica evidente no Brasil que, eu diria, o desarranjo das finanças passa muito por esse agigantamento das despesas com o pessoal. Tanto que o estado do Ceará passou por um motim agora em fevereiro e não se cedeu aquele dali, mesmo tendo outra unidade da federação, como o senhor mesmo aponta. O governador chegou a prometer 41% de aumento, os nossos militares traziam isso à mesa. Olha aqui, o Estado está dando 41% e nós reiteramos que não iríamos quebrar o Estado por conta de uma categoria. Isso agora traz uma certa, entre aspas, uma tranquilidade, uma diferença, mas nós precisamos também ver de que forma isso passa a ter um tratamento diferenciado. Porque quando a gente tem um ranking que eu gosto muito de apresentar, o estado do Ceará é a segunda menor receita corrente líquida per capita do Brasil. Isso é um dado muito forte, né? Nós só perdemos para o Maranhão. Então, nós somos, em termos de receita, quando a gente fala em reforma tributária, quando a gente fala em manutenção de zona franca, mesmo acabando com os benefícios fiscais que são importantes hoje para o Nordeste, nós temos os estados do Nordeste têm as piores receitas correntes líquidas per capita do Brasil. E, assim, de que forma a gente consegue fazer isso? Então, isso precisa ter uma forma diferenciada no tratamento dessas questões para justamente você, a chamada sanção positiva no direito, né? Para que você estimule aqueles que têm tido bons comportamentos. Isso não pode ser perdido de vista, porque reiteradamente nós observamos, às vezes, pacotes que são bem benéficos com aqueles que tradicionalmente têm extrapolado alguns limites, e a sociedade precisa ter clareza. Agora, assim como no direito, a questão financeira, ela fica contida no nosso país para um punhado de iluminados, né? Porque são questões complexas, são questões que não são do trato comum, as pessoas, de fato, não conseguem aprofundar, assim como a questão tributária, que é muito difícil de ser explicada, e aí nós vamos nos emaranhando e os discursos retóricos, muitas vezes, vão passando por cima das questões realmente complexas, e aí, professor, eu me lembro muito, aí quando estive no INSPER recente fazendo um curso, uma cadeira específica tratou acerca dos wicked problems, né? Problemas traiçoeiros que nós temos hoje. São problemas para os quais não há uma resposta única. Você precisa realmente ter uma estratégia. E quando a gente vê essa falta de coordenação,
quando a gente vê, de fato, cada um dos estados tomando medidas absolutamente distintas, realmente torna bem complexo. E só para um dado, Ataliba, que nós fizemos esse levantamento recente, porque ontem eu aprofundava os estudos da portaria 774 do Ministério da Saúde, que vai trazer esse critério de racionalidade para dividir os valores para a saúde. O estado do Ceará é um estado com o terceiro maior número de casos do Brasil de coronavírus. E o valor que está sendo atribuído ao estado do Ceará é um valor fixo, com base em outros parâmetros já estabelecidos há muito tempo, eles não correspondem. Até agora, nós tivemos um volume de despesas empenhadas para o coronavírus em torno de 213 milhões de reais. O governador já liberou 250 milhões, nós recebemos 18 milhões da União. Então, isso precisa realmente ter uma resposta, porque nós hoje conseguimos dar conta disso, mas nós não podemos também desestruturar o Estado, porque a receita corrente líquida vai cair, o ICMS é a principal fonte de arrecadação no nosso Estado, e assim, eu acho que precisamos chegar num consenso. A União precisa ser preservada também, porque afinal, se a União vai mal, todos nós vamos mal. Mas, mais do que nunca, os critérios técnicos, o rigor técnico, ele deve perpassar essa questão. Fernanda, só um detalhe na sua fala, e o Marcos Lisboa, na sua coluna também, ele faz referência, é a queda do ICMS. Quer dizer, a atividade econômica ela vai se reduzir, certamente. As projeções, por exemplo, no Brasil, aí de queda de até 6%, né, Marcos? Tem tido esse número aí. Então, isso vai ter um reflexo no ICMS de todos os estados. E o ICMS é a fonte principal de receita dos estados. Então, Marcos, eu queria entender assim, os estados não fazem política monetária, os estados não emitem moeda, os estados o próprio processo de endividamento passa por toda uma burocracia, então a União pode emitir título de forma mais rápida, etc. Com a queda do ICMS, algumas despesas elas serão difíceis de serem suprimidas. Então, como é que a gente poderia imaginar um ajuste nos estados com queda do ICMS, dado a própria necessidade no momento que o estado possui de ter mais recursos para investir? Marcos, queria ouvir essa tua opinião. Vamos por parte. Quer dizer, primeiro, o Fernando mencionou o Plano Mansueto, só que existia um Plano Mansueto e apareceram demandas que nada tem a ver com o Plano Mansueto. Aí o Plano Mansueto era um plano modesto, focado, tendo como contrapartida mudanças no comportamento insustentável dos estados em dificuldade. Né? Jogou-se a parte do ajuste fora e multiplicou-se várias vezes os recursos concedidos. Então, só para. Uma coisa era o Plano Mansueto. O que foi proposto por alguns governadores, que foi levado como demanda, é outra história completamente diferente. Envolve SEDAI, envolve perdão de multa, de juros, parar de pagar dívida, postergar precatórios, enfim, envolve um universo de benesses. Né? Essa é a parte 1 da história. Parte 2, o ICMS caiu, o salário também, os lucros também. O país empobreceu. Isso é parte do problema do Brasil. Os estados têm uma tal rigidez, os estados e o governo federal e os municípios têm uma tal rigidez orçamentária, né, que não conseguem fazer ajuste. E isso é um problema, porque o país fica mais pobre, as pessoas vão ganhar menos dinheiro, os salários vão cair, os lucros vão cair, né, mas o Estado não pode se ajustar. O Estado brasileiro não tem condição de se ajustar. Não posso. Eu não tenho que cortar. Não sinto muito, não tem como cortar, não tem como fazer ajuste aqui. Vocês que se virem para trabalhar mais horas, né, para dedicar mais do seu tempo para sustentar o Estado. Então, essa é uma perversidade brasileira, né, em primeiro lugar. Né? Quer dizer, se a sociedade está mais pobre, todos ficamos mais pobres. Né? Por que uma categoria tem a sua renda inalterada e o Brasil, que trabalha, que produz, perde e aí tem que dar uma parcela ainda maior? Segundo lugar, né, todo o dinheiro que a União concede sai do nosso bolso. Nós vamos trabalhar mais. Nós vamos ter que pagar mais para arcar com isso. Estamos hipotecando o futuro. Isso vai virar dívida pública. Isso vai virar, talvez, carga tributária maior na frente.
né? O país vai ficar mais pobre. Então, quanto menos eficazes e cirúrgicos nós formos nos gastos atuais, nós estaremos contratando o problema para frente. Segundo ponto. Terceiro ponto, né? A pandemia tem que ter prioridade. Quer dizer, o dinheiro tem que ser para cuidar da saúde e do emprego e do salário nos próximos meses. Essa deveria ser a prioridade. O que não dá é para ter carona. Aproveitar e falar, não, veja bem, então paga a minha folha de pagamento com coisas que não tem nada a ver. Ou resolve a minha dívida que eu não consegui pagar. Ou eu não fiz o meu ajuste que eu prometi fazer, e eu já rompi acordo algumas vezes. Ah, eu não consegui pagar a dívida, e minha estatal estava em garantia. Ah, não faz isso, vai. Salva a minha estatal e me salva, por favor. Então estão cobrando isso da sociedade. Então temos que separar. O dinheiro para a pandemia deveria ser prioritário. Na discussão, quer dizer, eu acho que é razoável nesse momento, totalmente razoável, o governo federal compensar boa parte da queda do ICMS, como já fez com o FPE. Veja bem, o país está mais pobre, o fundo de participação dos estados foi garantido, e agora está se discutindo, olha, vamos compensar, né, uma boa parte, ou talvez toda a queda do ICMS. Isso é como se os estados não tivessem queda de receita. Né? Isso é uma benesse que o país está dando. Isso é uma benesse. O país está se esforçando e está aceitando pagar mais impostos na frente para que os estados não tenham problemas agora com seus gastos obrigatórios. Agora, veja que isso não tem nada a ver com a saúde pública, nem com o cuidado da educação. Isso aí, regra geral, é para pagar a folha de pagamento de ativos e inativos da grande maioria dos estados. Não tem nada a ver com cuidar da saúde. Tem a ver com estados que não fizeram ajuste fiscal, que têm dificuldades, que perderam receita, como o país perdeu, e pedem para a União, olha, eu quero ter um seguro. Se eu tiver problema, você cobre, tá? Eu não tenho como fazer ajuste nenhum aqui. O país, as pessoas ficam desempregadas, as empresas quebram, mas o Estado não. Eu tenho que pagar os salários dos servidores e as aposentadorias. Bom, outro ponto, né? Eu acho que uma vez garantido boa parte do ICMS, então é razoável nesse momento. Vamos esquecer o Plano Mansueto, que o Plano Mansueto foi desfigurado. Nem acho justo chamar o que está sendo discutido de Plano Mansueto. Né? Garantir as receitas, boa parte das receitas dos estados. Então, apesar da crise, eles continuam pagando salários, aposentadorias, enfim. Quem estava com dificuldade antes continua a fazer o quê? Não fez ajuste? Quem está com as contas mais arrumadas consegue pagar as contas. Eu digo, nesses debates de reajuste salariais de servidores, eu já falei com algumas vezes. Os servidores têm que saber se eles querem reajuste ou salário. Porque não tem de onde tirar mais dinheiro. Né? O Estado brasileiro é muito caro. Isso as pessoas não têm noção. O Brasil tem um Estado extremamente caro em comparação com os demais países emergentes. É caro e com uma qualidade de serviço público muito ruim. Né? A gente gasta muito com educação em comparação com os países parecidos. Eu acho engraçado que algumas pessoas resolvem comparar o Brasil com um país rico. Né? Aí compara o Brasil com a CDE. Fala, não, a CDE são os países ricos. Né? Gasta mais com educação. Eu falo, claro, eles são 4, 5 vezes mais ricos que o Brasil. Eles pagam mais salários para professor, para médico, para engenheiro, para operário. Né? Os países são ricos porque eles têm mais renda. Como é que a gente quer pagar salário de país rico sendo um país pobre? Né? Agora, quando você olha o Brasil com os países de renda parecida, né? O Brasil gasta muito mais com a educação e os resultados nas provas internacionais são muito piores. Isso vale para vários aspectos da política pública. O nosso judiciário é 6, 7 vezes mais caro do que os demais países. 6, 7 vezes mais caro. Por que tão caro assim? O que a gente tem de tão errado no Brasil que há anos temos tantos gastos com política pública diferentes do resto do mundo? Essa é uma parte. Vamos deixar isso para depois da crise. Né? Como é que a gente torna esse Estado mais eficiente? Como é que a gente garante que o Estado, de fato, esteja voltado para a qualidade da política pública, para a qualidade da educação, para a qualidade da saúde, para a qualidade do que ele oferece em retorno à sociedade pelo que recebe do nosso trabalho que vira imposto? É outra parte da história. Bom, por fim, no combate à pandemia, e aí eu concordo, eu acho que tem um ponto, quer dizer, a distribuição não está sendo justa. Né? Eu acho que garantido boa parte da arrecadação dos estados e municípios, o que a Câmara está fazendo, né? O dinheiro a mais deveria ser destinado ao número de casos confirmados. Esse deveria ser o critério. Né? Deveria ter uma verba que vai, olha, Estado, você está com muito caso confirmado, está aqui mais dinheiro. Né? Não pode ser pelo tamanho da população.
Não faz nenhum sentido. Tem estado com muito problema, tem estado com pouco problema. E esse dinheiro é um dinheiro para tratar da saúde. Deveria pegar o número de casos confirmados e aí transfere o dinheiro proporcionalmente ao número de casos confirmados. Aliás, isso vai ter uma vantagem, Flávio. Porque isso vai estimular a gente a fazer o que não está fazendo, que é testar a população. Quer dizer, com exceção do Rio Grande do Sul, até onde eu sei, né, que já anunciou esse plano já há algum tempo, algumas semanas, né, nós não estamos testando a população em massa. Então a gente não sabe realmente o tamanho do problema. Olha que descuido de política pública. Né? Testes em massa tem sido uma parte muito importante do combate à pandemia. É isso que os médicos afirmam. E nós não estamos fazendo isso. Então, garante-se a receita dos estados e dos municípios, isso vai virar dívida pública, vamos ter que trabalhar mais nos próximos anos para pagar essa conta, tudo bem. Garante um dinheiro para a saúde importante em proporção dos casos confirmados. Agora, não permite novas dívidas, não renegocia a dívida, não suspende juros de mora. Você fez o empréstimo, deu a SEDAI em garantia, não pagou, olha, é a regra do jogo. Você não pagou a sua dívida, você não fez o seu trabalho. Então, eu acho que devia separar os temas, vamos cuidar do emergencial com critérios ligados à saúde pública. O Ceará tem muito caso, tem que receber mais dinheiro do que não tem caso. Né? E deixar os demais temas para depois. Agora, não resisto a fazer a provocação. Né? O Ceará tem uma bela gestão fiscal há muito tempo, é um estado que tem dado uma lição para o Brasil, inclusive em educação, indicadores muito bons. Mas eu acho que o Nordeste não repensou a sua política de desenvolvimento. Acho que nós ficamos insistindo em velhas políticas dos anos 60, que seguidamente fracassaram, né? A achar que desenvolver é levar uma fábrica para um estado do Nordeste, dar subsídios e que isso vai gerar desenvolvimento, né? Essa fórmula fracassou seguidamente. Então, uma parte do ICMS é porque, infelizmente, as políticas de desenvolvimento que o Brasil adota, né, têm fracassado, como fracassaram durante o governo Dilma. Achou-se que para o país desenvolver bastava estimular investimento, botar fábricas, refinarias, estaleiros. Gastamos uma fortuna de recursos. E o que aconteceu? Fábricas paradas, estaleiros ineficientes, obras inacabadas, uma produtividade no chão e um país mais pobre. O Marcos, eu escrevi nessa semana na revista da Fundação Getúlio Vargas, a revista de Conjuntura Econômica, um artigo sobre exatamente o que você falou sobre o Nordeste. O título do artigo, depois eu lhe mando, eu vou colocar inclusive o título aqui, o Nordeste precisa de um novo GTDN, quer dizer, os indicadores sociais do Nordeste, 60 anos depois do GTDN, GTDN é o Grupo de Trabalho do Desenvolvimento do Nordeste, liderado por Celso Furtado, em 1959. 60 anos depois, os nossos indicadores sociais e de renda continuam tão pior quanto proporcionalmente o que é. Por exemplo, o Nordeste tem 14,4% do PIB brasileiro. Em 1959 tinha 14,3%. Crescemos 0,01 ponto percentual depois de 60 anos, com tudo que foi feito de Sudene, de todas as políticas regionais. Então, esse ponto que você levantou sobre o Nordeste é importantíssimo, e aí me dá um gancho, e já lhe faço o convite, Marco, para a gente fazer um debate aqui sobre exatamente sobre, inclusive está no Congresso um novo projeto de desenvolvimento do Nordeste. Então, esse é um assunto paralelo que a gente vai posteriormente dar oportunidade comentar, e você tem toda a razão. Mas, Fernanda, na verdade, o Estado, diante do que o Marcos comentou, o Estado do Ceará, assim como diversos outros estados que fizeram o seu dever de casa, mesmo com todo o esforço, né, as dificuldades ainda são muito grandes, né? E parece que o tratamento dado pelo governo federal não é o mesmo para quem faz seu dever de casa. Aí até fazer uma observação também com base no que o professor Marcos falou, nós estamos projetando, nós fizemos esse cálculo junto ao IPES, né, Flávio, de uma queda de arrecadação aí, deve girar em torno de 30% de ICMS. Então, isso vai dar para o estado do Ceará, bruto, em torno de 300 milhões mês. Essa é uma conta que realmente torna inviável. Reconheço, logicamente, nós temos limites de gasto com o pessoal da ordem de 45% da nossa RCL, então nós somos, nesse panorama nacional, até modestos, né?
E junto a isso, já prevendo essa queda de arrecadação, que vai ser avassaladora para a gente, mesmo com toda a cautela, nós instituímos um plano de contingenciamento bem agressivo das nossas despesas. E outra coisa, professor Marcos, o estado do Ceará, acho que é o único estado da federação que tem um conselho fiscal com os outros poderes também. E isso tem sido dialogado com os outros poderes. O senhor tocou aí um pouco da questão do poder judiciário, etc. e tal, que quando nós observamos a nossa performance de gastos, né, o tamanho que custa cada um dos poderes per capita, o Ceará também, eu diria que ele tem uma vanguarda nesse controle. Agora, o que eu acho no tocante à questão dos benefícios fiscais? A União jamais promoveu, eu diria, um plano de desenvolvimento regional, de redução de desigualdades estruturado. Isso fez, em alguma medida, e aí com que se tomasse determinadas adotasse determinados comportamentos que hoje se verifica que são até muitas vezes autofágicos. Isso precisa ser trabalhado também, mas verificar que não é uma questão simples. Com a desigualdade que nós temos no Brasil, que eu acho que esse é um dos maiores problemas para a gente enfrentar e sair bem nessa crise. Imagina quando houver um índice de infestação realmente maior, afetando as populações mais pobres, pessoas que não têm possibilidade de fazer um confinamento ou um isolamento, cômodos que são compartilhados com 4, 5 pessoas. Isso daí realmente torna a nossa situação bastante crítica. Como a Taliba falou, quando você pega os índices de desenvolvimento, quando você pega a participação do PIB do Brasil, nós não aumentamos em nada, realmente, mas era o que se tinha. Eu acho que esse julgamento ele precisa também ser feito com base naquilo que se tinha no momento que se tomou essa decisão, porque, afinal, mais uma vez, faltou uma liderança nacional para promover algo que fosse realmente estruturante desse país. Não é à toa, não é por falta de trabalho, não é por falta de talentos, não é por falta de uma série de coisas, mas você vê uma perpetuação e realmente as políticas sendo replicadas e, enfim, basicamente tendo por destinatários os mesmos, né? Os mesmos estados, as mesmas regiões. Isso vai tornando as nossas distâncias realmente bem maiores. E aí essa questão da desigualdade no Nordeste ela é muito forte nesse momento, porque certamente mais gente aqui no Nordeste vai estar se utilizando do SUS, precisa de uma inserção maior de valores que são direcionados para cá com maior agressividade. Se eu ver nessa portaria, um dado que eu trouxe, essa tabela, tem estados que têm uma população semelhante à do Ceará e receberam 2,5 vezes o recurso que o Ceará vai estar recebendo. Então, assim, como é que você usa um critério do passado que espelha a saúde no sentido tradicional para delimitar a forma como, durante uma crise, vai estar sendo gestado? Logicamente, a gente está tentando convencer e dialogar com o Ministério da Saúde para que outros critérios sejam pré-ordenados, mas nós temos realmente um status quo de manutenção, enfim, de reverberação de índices e que não conseguem verificar a complexidade do dado da realidade fática que a gente está envolvido hoje. Nem levando em consideração o nosso cuidado com a responsabilidade fiscal, nem a nossa quantidade de casos que a gente tem hoje. E isso torna muito difícil, professor, porque hoje, com a quantidade de dados que a gente tem por aí, gerar informação é um desafio muito grande. Então, isso fica muito canalizado, por isso que é importante esse palco aqui, a Taliba, para, de fato, você trazer, eu diria, um aprofundamento técnico com pessoas que conhecem, pessoas de perspectivas distintas, né, para que esse diálogo ele possa frutificar em algo realmente esclarecedor para a sociedade. Okay. Marcos, para a gente finalizar, e aí tu comentando o que a Fernanda já colocou, mas eu queria colocar um outro ponto. Quais as lições, Marcos? Toda crise a gente pode tirar lições importantes. Quais as lições que você imagina que podemos tirar, especialmente no âmbito dos estados, no âmbito fiscal, para frente? Vamos lá, por parte. Primeiro, eu acho que o número que eu botei na coluna de compensação do CMS prevê exatamente uma queda de 30%. Por isso dá os 36 bilhões de reais. Então, eu estou... olha, 36 bilhões de reais de compensação do CMS, né, mais um dinheiro para a saúde, que seja proporcional ao número de casos confirmados, né? Sem renovação de empréstimo, sem novos empréstimos, sem perdão de dívida, sem resolver as encrencas de muitos anos e sem auxiliar quem não fez dever de casa, né? Então, acho que esse é um pacote muito diferente, 36 bilhões, mais algum dinheiro para
à saúde em proporção dos casos confirmados, é muito diferente do número que foi pedido por vários governadores, que podem ultrapassar 150 bilhões de reais com facilidade para resolver outros problemas que nada tem a ver com a pandemia. Então, só para separar os temas, tá? Acho que o importante desse debate é separar o que é a pandemia do que é o não ter feito o dever de casa, e agora que a sociedade está com problema, em vez de gastar dinheiro com saúde, vai gastar dinheiro com folha de pagamento porque não fez. Tá? Então, primeiro, e cobrar da sociedade mais sacrifício. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre as políticas de desenvolvimento. Eu vou discordar um pouco de você, Fernando. Acho que o Brasil, sim, apostou muito no desenvolvimento do Nordeste. É só olhar a magnitude dos fundos de participação estaduais, municipais, as políticas de desenvolvimento com a Sudene, com o Celso Furtado, como lembrou o Flávio. Eu acho que o Nordeste foi vítima da incompetência dessas políticas, não da falta delas. Da mesma maneira que o segundo PND do Geisel para o Brasil deu errado. Nada muito diferente do que o Celso Furtado imaginou como a redenção do Nordeste, do que foi o segundo PND do Brasil, do que foi a política nacional desenvolvimentista adotada a partir de 2008. Essa visão de que desenvolvimento é cuidar do investimento, sobretudo em fábricas, e para isso você dá subsídios, leva a fábrica, e com isso você acha que leva emprego de qualidade, leva renda, protege da competição externa, e isso vira desenvolvimento. Eu entendo o seu ponto, que tem que olhar com a perspectiva, mas vou contar uma historinha rápida. Em 61, quando o Furtado estava botando de pé o plano, o governo americano queria saber se ia ajudar ou não o Brasil. E aí mandou um jovem professor, que nasceu no mesmo ano do Furtado, tinha a mesma idade, para visitar o Brasil, para ver se, enfim, qual o parecer dele, se deveria apoiar ou não, o governo americano deveria apoiar ou não o plano iniciado por Furtado. Ele chegou, conheceu o Rio de Janeiro, achou esse país estranho, com muita intervenção, conheceu Brasília, achou mais estranho ainda, e foi conversar com o Furtado no Nordeste. E aí conversou e falou, olha, esse seu plano não para de pé. Você acha que você vai desenvolver botando fábrica aqui? Mas como? Não tem matéria-prima, não tem mão de obra educada, não tem mercado consumidor, isso vai dar errado. Pega o dinheiro e faz o seguinte, educa a população, melhora a infraestrutura e investe em ciência e tecnologia, em pesquisa. Descobre quais são as vantagens, aquilo que inesperadamente você pode fazer bem aqui que você não sabe. Põe pesquisa, põe ciência, põe educação, infraestrutura e ciência. Bom, o Furtado ignorou o conselho do professor, tocou o seu projeto com a Sudene, deu no que deu. Esse professor chamava-se Douglas North e ganhou o prêmio Nobel 30 anos depois. 91. Né? Então, foi exatamente 30 anos depois que acho que ele teve com o Furtado. Então, assim, conhecimento da época, mas nós insistimos nesse erro no Brasil. E eu não quero atribuir a culpa ao Nordeste, pelo longe de mim. O Nordeste tem grandes experiências, tem coisas que a gente aprende com o Nordeste, e com vocês, inclusive, do Ceará. Mas essa visão do que é desenvolvimento, sem base em dados, sem evidência concreta, na base de narrativas, contar uma história, não, porque a Coreia foi assim, porque não sei o quê, e que transforma tudo numa disputa retórica, tem sido parte do nosso Marcos, deixa eu só te perguntar. Mas a época do Furtado, vamos dizer assim, a base teórica existente, dominante, era a base no modelo neoclássico de solo, né? Você subsidiava o capital e o capital levava para um equilíbrio. Era mais ou menos, acho que não. Era uma confusão no Brasil da CEPAL, que era muito Não, confuso. eu digo nos Estados Unidos, né? Mesmo lá não era assim, não era assim. Não Quer dizer, ainda... já naquela época já tinha, o Schultz já tinha explicado, em 60, já tinha convencido a profissão da importância de educação para o desenvolvimento, já tinha quebrado todos os mitos que a agricultura era um atraso necessário, não era um atraso. Né? Você já estava com toda a discussão institucionalista, ela vai começando a nascer nos anos 60. A Coreia, que também fez discussão de exportações, fez lá desenvolvimento, orientado para exportações, um pouco diferente do Brasil de então, estava investindo em educação. Né? Então, é verdade que essa agenda foi muito comum nos países que deram muito errado, Brasil, Argentina, né? E outros que fizeram aqueles planos quinquenais de desenvolvimento. Essa é outra história. Né? Quer dizer, eu acho que o importante é, hoje, nós temos dados disponíveis, microdados, testes, tá? Dá para avaliar um pouco mais as experiências bem-sucedidas, não bem-sucedidas, e sair um pouco desse retórico que fica nessa superficialidade
mercado-estado. Ah, você é um liberal, você acha que o mercado funciona, resolve tudo, e você é contra a política social. Ah, não, precisa de Estado, o Estado tem que intervir. Confesso que esse debate é um desastre no Brasil. É uma conversa superficial, né, que não mergulha nos problemas. Né, não tem mercado sem Estado. O mercado é só um mecanismo para o bem comum que funciona em geral. A intervenção estatal não é trivial. Você não desenvolve necessariamente levando indústria. Pode ser um problema gigantesco, né? Gigantesco. Você levar a indústria, se você não estiver preparado para isso, não estiver bem feito. E tem muito mito aí de conta mal feita. Enfim, mas vamos deixar isso de lado. O Flávio perguntou um pouco sobre as oportunidades para essa conversa. Né? Eu acho que a gente está num desafio imenso, Flávio, porque, para variar, a carona veio. Né? Como a gente viu em 2008, naqueles momentos lá, né, que veio toda aquela agenda daquele setor atrasado brasileiro pedindo subsídios, proteção contra a concorrência, porque se estimular o investimento e o conteúdo nacional nós vamos desenvolver, fazer a vida do Brasil, o Brasil vai ficar mais rico. Bom, a gente sabe no que deu. De novo, está acontecendo agora. Né? Tem setor da economia pedindo empréstimo de 20 anos a Selic. 20 anos, com 5 anos de carência, um subsídio imenso. Né? É inacreditável alguém pedir um favor oficial um país que tem que combater uma crise dessas. Né? Então, eu acho que o momento agora é o momento de definição. Se o Brasil conseguir separar o joio do trigo, deixar os oportunistas de lado, cuidar da saúde e da economia de curto prazo, né? A gente pode fazer diferente do que fez no passado. A crise vai vir, já veio, nós todos estamos sofrendo com isso e ela passa. Se nós errarmos nesse meio do caminho, a crise vai deixar uma sequela muito grave para o Brasil, como aconteceu com o fracassado plano de desenvolvimento que começou no Lula 2 e continuou no governo Dilma, que deixou assim uma herança de empresas voodoos insustentáveis e projetos interminados. E quem sabe, se a gente conseguir deixar o oportunismo de lado, cuidar dos problemas emergenciais da população e da economia, e aí sim, num passo 2, começar a enfrentar uma agenda de crescimento. O Brasil é um país que cresce pouco há décadas. Nós estamos ficando um país cada vez mais pobre em relação ao resto do mundo. O Brasil está empobrecendo em relação aos países ricos e em relação aos demais emergentes fora da América Latina há 30, 40 anos. Né? Nós estamos ficando para trás. Os nossos equívocos estão custando caríssimo. A nossa geração, Flávio, perdeu. Não tem como. Nós vamos deixar para os nossos filhos, relativamente, um país pior do que a gente recebeu, incrivelmente. Olha o estrago que foi a gestão da política pública no Brasil em todo esse período. Pareceu ali que com o Fernando Henrique a gente ia conseguir arrumar, mas durou pouco. Né? É a hora de reverter. A boa notícia é que tem uma agenda bacana para fazer. Nós temos um sistema tributário disfuncional, um sistema tributário que induz a investir onde não deve. Né? É tão errado o nosso sistema tributário. Nós inventamos conceitos no direito tributário que não existem em outros países. As pessoas nem conhecem, nem entendem do que a gente está falando. Nós Não temos um existe um sistema. especialista aí, Marcos, na sala, né? Então, assim, agora, por outro lado, comércio exterior é a mesma coisa. A nossa insegurança jurídica. Quem vai investir no longo prazo do Brasil? Os estrangeiros estão indo no Brasil, Flávio, já há muito tempo, estão fechando seus negócios no Brasil. Eles falam, não dá para trabalhar no Brasil. Esse país é doido. A regra muda, o sistema tributário é oportunista e caótico e disfuncional. Né? A visão superficial achava que aprovar a Previdência ia ter uma inundação de investimento estrangeiro. O que houve? Os estrangeiros continuaram indo embora antes da crise do vírus. Então, quem sabe a gente consiga passar por essa crise sem cair novamente no oportunismo e depois disso fazer uma discussão serena, congregando os diversos aspectos da política sobre cadê os nossos problemas, quais são os diagnósticos, né? E aí que a política possa tomar o rumo. Quem lidera é a política e a gente consiga enfrentar essa agenda. Porque nós temos muitos problemas que explicam o nosso atraso. Por outro lado, Flávio, essa é uma oportunidade. Se nós conseguirmos enfrentar com maturidade os problemas da pobreza, da desigualdade, do baixo desenvolvimento, da insegurança jurídica, a gente pode
iniciar finalmente uma agenda sustentável de crescimento com justiça social. Caso contrário, Flávio, vai ser mais do mesmo. Fernanda, vamos finalizar aqui o nosso bate-papo, nossa conversa com Marcos Lisboa. Então, queria também que você resumisse principalmente as ideias para a gente encerrar aqui o programa de hoje. Então, vamos lá. Essa perspectiva do para frente, nessa mesma toada do professor Marcos, eu acho que se faz absolutamente necessário uma reforma tributária estruturada e realmente jogue fora grande parte desse lixo que nós temos. A legislação tributária ela se tornou insustentável para os contribuintes, se tornou insustentável para o Estado, ela é cara e só serve para quem de fato litiga na questão, enfim, grandes bancas de advogados que realmente ganham muito dinheiro nessas questões e isso impacta realmente no Brasil negativamente. Eu só faço também sei lá, levanto uma possibilidade, professor Marcos, que isso também não seja o cavalo de Troia, porque afinal estamos numa sociedade global e o índice de eficiência do nosso trabalhador do Brasil é muito baixo comparativamente à média mundial. Então, podemos fazer uma reforma tributária estruturada, e aí o senhor fala né, dessa coisa do empenho com a educação, que o Ceará também é modelo, nós temos, enfim, nos empenhado nisso, somos, eu diria, um ponto bem destacado na crença firme de que isso muda a realidade das pessoas, mas a reforma tributária, ela também pode trazer em si, dado que somos uma sociedade globalizada, essa inviabilidade por conta da qualidade, da eficiência da nossa mão de obra ser baixa também. E aí é como se fosse a nova reforma previdenciária, que seria né, para resolver todos os problemas e talvez empatemos mais uma vez nisso, porque precisamos avançar sim nessa questão da educação, na melhoria da qualidade da eficiência, enfim, dos nossos trabalhadores. Mas, de fato, eu acredito que essa crise vem nos trazer grandes desafios, especialmente no sentido do compartilhamento, do pensar o todo, que é a proposta do seu artigo, né? Afinal, estamos todos juntos, o bolso é um só, e não interessam realmente essas medidas, como a gente tem visto em alguma medida, de alguma forma, medidas que vêm a aproveitar uns em detrimento dos outros, né? O Brasil é uma federação e ele precisa ter uma coordenação muito bem estruturada com relação a isso. Muito obrigada. Obrigado, Fernando. Flávio, só para explicar esse ponto aqui Isso, rapidinho, não é, a produtividade, eu concordo, assim, tem sido a minha agenda ao longo de muitos anos. O Brasil tem um problema de baixo crescimento da produtividade, que chamou de baixa eficiência. Qual é a causa desse problema? O tributário é um deles. Nossa tributação induz investimento no que o país não faz bem, no que ele faz mal. E aí tem várias razões por isso. Segundo, comércio exterior é a mesma coisa. A tecnologia se desenvolve na Alemanha, não chega no Brasil, né? As regras de conteúdo nacional, as tarifas, as distorções. Então o Brasil está isolado do resto do que o mundo faz bem, né? O vírus chega, mas não chega a nova tecnologia. Esse é o país todo. Terceiro, a segurança jurídica para investimentos de longo prazo. Nós temos uma carência de infraestrutura que afeta a produtividade e, no entanto, investir em infraestrutura no Brasil é um pesadelo. Você não sabe qual é a regra, qual é a contrapartida, não vai. O resultado dos países emergentes, a infraestrutura avança, no Brasil não consegue. Por fim, a qualidade da política pública. Não é possível o Brasil ter um Estado tão caro em comparação com nossos pares, que gera tão pouco resultado no dia a dia da vida do cidadão. Eu acho que esse, para mim, seriam os 4 principais pontos para uma agenda de produtividade e de crescimento. Ok. Marcos, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. E até o próximo domingo com uma conversa com Marcos Lisboa. Marcos, valeu. Fernanda, boa Valeu. Páscoa e bom domingo.